Jardim, boa noite, Thiago Lima do GE, parabéns pela classificação. Queria começar te perguntando, Jardim, primeiro pedindo para você avaliar a atuação do Pedro hoje, uma atuação que ele foi garçom, deu as 2 assistências no jogo, fez uma grande partida, e queria te perguntar também se o seu plano inicial já era, desde o início, começar com o Pedro, se teve influência a pancada que o Bruno Henrique sofreu e não ter viajado, de estar com essa dor, qual foi a sua decisão para escalar o Pedro hoje? Obrigado. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, antes de falar do jogo, agradecimento especial a toda esta torcida, não é? Foi magnífico, foi o 12º jogador, um ambiente fantástico, com as torcidas a nos apoiar durante todo o jogo. E minha primeira mensagem vai para eles. Em relação ao nosso jogo, acho que foi um jogo extremamente bem conseguido, uma primeira parte muito forte. Depois tivemos falta de eficácia, porque podíamos ter saído com mais do que um gol. A segunda parte, boa reação do adversário. No primeiro chute quase à baliza acaba por fazer um gol. E depois voltamos a reagir e tomar o comando do jogo. Acho que é uma vitória justificada. Sempre um jogo difícil. Eu estava ali a falar com o meu staff nos últimos 2 anos, que é estes 2 efetivos, mais ou menos, do Cruzeiro e do Flamengo. Os jogos foram sempre extremamente cerrados. Já o ano passado foi, este ano também acabou por ser. E para finalizar, em relação à opção do Pedro, tinha sido uma opção no jogo em casa, que tínhamos mais posse, tínhamos mais construção. Era uma opção já planeada para este jogo e por isso ele entrou. O Bruno estava disponível no último jogo, não foi a Mirassol ainda pela pancada, mas estava totalmente disponível agora. Mas foi uma opção estratégica porque sabíamos que íamos ter mais volume do que aquele que não tivemos no primeiro jogo no Mineirão. Jardim, boa noite. Aqui na frente, Marcelo Braga, estamos ao vivo no Paramount Plus, aqui do seu lado direito. O Arthur Jorge acabou de sair daqui e admitiu que o Cruzeiro teve muita dificuldade no primeiro tempo, o Flamengo teve o controle do jogo. Queria a sua avaliação, por que o Flamengo foi tão superior nesse primeiro tempo, por que teve tanto volume, e se na sua opinião o Flamengo é o melhor time dessa Taça Libertadores. Obrigado. Não, assim, acho que é uma forma muito correta de abordar o jogo, não é? Só quem viu, esteve no estádio, sabe que nós fizemos uma grande primeira parte com uma pressão muito alta, com toda a gente a procurar a bola mesmo no meio campo adversário, depois com uma boa qualidade técnica, mesmo com a Arrasca e com o Pedro, que muitas vezes havia sempre dúvidas se eles dois eram capazes de pressionar, e a gente verifica que também é possível. E acho que é uma análise correta do treinador do Cruzeiro. Como eu disse anteriormente também, os primeiros 10 minutos da segunda parte não foram muito bem conseguidos. Tive a reação do adversário, mas depois voltamos outra vez a controlar a partida, e é uma vitória extremamente justificada. Com certeza que eu estou muito feliz de termos qualificado a equipa. Não gostava que fosse o Cruzeiro que fosse eliminado, mas na vida é assim. O importante é que eles agora nas outras provas consigam os seus objetivos e nós o nosso caminho. Boa noite, Jardim. Lucas Baia do Lance, parabéns pela classificação. A gente vem falando desde 2019, cada temporada que passa o Arrascaeta vive o seu melhor momento, né? E hoje ele marca um golaço, uma assistência importante também do Pedro, como disse o colega. Você acha que o Arrascaeta ele vive hoje o prime dele pelo Flamengo, a melhor forma dele? Ano passado foi uma temporada artilheira, né, com o Felipe Luiz aqui, hoje com você, decisivo nessa Libertadores, no jogo de hoje. Você acha que o Flamengo tem esse privilégio de contar com um jogador como o Arrascaeta, o camisa 10, que faz muita falta no futebol brasileiro, enfim, no mundo inteiro? Você acha que ele vive o seu melhor momento no Flamengo? Eu já vos disse isso algumas vezes, mas a seguir há pessoas que cortam um pouco daquilo que eu digo e depois metem outras. O Arrasca é um jogador fantástico, Tenho pena é que ele já não consiga fazer todos os jogos, 2 em 2 dias, 90 minutos, e tenha esse andamento. Mas isso eu expliquei isso já, mas muita gente, ele não gosta do Arrasca, ele quer mais um meio, ele quer isto, ele quer aquilo.
Pronto, mas o que é que eu vvou dizer? O Arrasca é um jogador fantástico, já o ano passado fez uma campanha espetacular e com uma gestão também do treinador, que eu vi muitas vezes ele jogava 60 minutos, não jogava, depois jogava, entrava 30 e essas coisas todas, e esse jogador que nós pretendemos para termos sempre presente, porque ele é um jogador que é importante estar presente, quer de início, quer entrar, é um jogador que consegue, principalmente em pequenos espaços, na definição, ter uma qualidade acima da média. Jardim, Raíza Simplício aqui da Placar. Você falou há pouco sobre a tua opção hoje pelo Pedro por ter sido estratégica. Bruno Henrique estava à disposição, mas hoje você optou pelo Pedro por ser uma questão de estratégia. O Bruno Henrique foi titular na Libertadores, acho que em todos os jogos até hoje. Eu queria entender de você como é que você decide quem vai jogar, se é o Pedro ou se é o Bruno Henrique como centroavante, porque ano passado o Bruno Henrique já chegou até a falar que se o Pedro está à disposição, ele prefere que o Pedro jogue de centroavante do que ele. Mas eu queria entender como é que você analisa, o que você analisa para escolher entre um ou outro para começar como centroavante. Bem, a primeira coisa que eu analiso é se vamos ter muita posse de bola e vamos ter um jogo mais apoiado, e aí o Pedro é extremamente muito bom. Se o adversário também tem qualidade técnica, que constrói muito, principalmente no jogo em casa, e aí acho que o BH também teve um papel fundamental, a pressão na frente, que é isso que ele também é extremamente bom, transição, nunca deixou o adversário subir linhas porque tinha essa capacidade, um pouco aquilo que ele fez hoje no segundo tempo. O Pedro é um goleador, e quando a gente consegue reunir as melhores condições, ele é um goleador, mas como eu falei do Arrasca, ele é um jogador extremamente importante para mim, como treinador, para o Flamengo, mas também não é aquele jogador que pode jogar todos os jogos 90 minutos. É igual, eu vou falar da mesma coisa do que falei do Arrasca, é um jogador espetacular, um jogador com uma qualidade técnica acima da média, mas para jogar com a intensidade que ele está a jogar hoje em dia, que ele hoje em dia está a jogar com uma intensidade diferente, ele vai atrás, ele defende, ele vai, ele volta a marcar, ele não consegue muitas vezes jogar 90 minutos nem jogar 3 jogos sempre seguidos, por isso aí é a gestão do treinador, e os jogadores sabem que eu preciso deles todos, vocês estão a ver que este é um grupo que tem aqui uma certa rotatividade, um joga um, outro joga outro, e isto é o Flamengo. Eu não sou defensor do jogador A, o B, o C ou D, eu sou defensor do Flamengo. E a gente tem que utilizar as melhores opções dentro daquilo que temos. Hoje em dia, olha, hoje vimos o Jorginho já com dificuldades, o Ayrton que fez 3 jogos seguidos e eu ainda poupei-o contra o Mirassol, mas já estava com dificuldades, mas hoje não era de meter o miúdo, o Johnny. O Varela já ajudou, já ajudou, pode ser que o Varela possa jogar já o próximo jogo. Tudo isto é uma gestão, mas com certeza que há malta que quer que o seu jogador preferido jogue os jogos todos 90 minutos e o resto não interessa. Mas eu sou pago para fazer uma coisa diferente. Jardim aqui, boa noite. Jardim, em determinado momento, aqui atrás, a sensação que a gente tem é que em um determinado momento, nesse processo, desde o final da Copa do Mundo, o Flamengo empenhou muita força na janela de transferência para trazer novos jogadores, e aí quando fecha a possibilidade de inscrever para as oitavas de final, a sensação que eu tenho é que todo o departamento de futebol deixou a janela um pouco de lado e focou nesses 2 jogos contra o Cruzeiro para a classificação para as quartas de final. Eu queria saber agora, Flamengo classificado, tem pedidos seus para o José Botto para a chegada de reforços e tem também possibilidade nesses próximos 13 dias de janela de sair jogador do Flamengo? Obrigado. Em relação à janela, transferências, já vos disse que quer o clube tem pessoas responsáveis por isso, quer na linha que nós vamos orientar o clube, quer no mercado. Mas, mais uma vez, volto a referir que o nosso elenco tem vários jogadores que são jogadores importantes, que às vezes não são tão valorizados, mas são jogadores importantes, jogadores que entram. Ainda agora estava a ver contra o Mirassol, o Araújo, que era um jogador que fazia-me falta, teve muito tempo parado, entrou e fez um grande jogo contra o Mirassol. E todas estas opções, as pessoas de exterior falam mais de mercado do que nós dentro.
Mas com certeza, quando nós perdemos alguns, queremos recompor. Porquê que queremos recompor? Porque nós queremos esta energia. Eu acredito nesta energia coletiva da equipa, acredito nesta energia em que o jogador que está fora, quando entra, dá intensidade ao jogo, dá qualidade. E eu, como gosto de jogar, e vocês sabem bem, uma da minha forma de jogar é através da intensidade. Todas as minhas equipas que eu treinei até eu tenho intensidade. E intensidade não dá para 2 em 2 dias jogar sempre os mesmos 6 substituições. É preciso meter carne fresca no assador e aí temos conseguido, principalmente quando está toda a gente disponível. Ainda bem que em termos físicos conseguimos já ter mais ou menos o elenco, com exceção do Nico, que está um pouco tocado. Termos o outro pessoal já disponível que é importante. É importante para este, como diz a brasileira, o rodízio, é importante para gerir a equipa. Jardim, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, eu quero entrar até um pouco nisso que você citou agora, o Nico, que é sobre uma preocupação da torcida do Flamengo, que é a quantidade de jogadores que ficam muito tempo fora. O Nico está há 21 dias fora. O último jogo dele, foi há 21 dias, ou seja, não vinha jogando e acabou se lesionando mesmo sem jogar. O Alexandre também está 21 dias fora, o Vitão 21 dias, o Cebolinha 24 dias e tem um jogador que não está machucado, mas que está muito tempo fora, que é o Saúl. O Saúl está 46 dias fora e esse jogo que ele entrou, esse último jogo que ele entrou foi um jogo de pré-temporada, que você rodou a equipe toda, então os jogos oficiais desde antes da parada da Copa do Mundo. Como é que você enxerga essa sequência tão grande de jogadores fora e até jogadores se lesionando sem nem mesmo jogar? Jogadores que, sem entrar em campo, acabam se machucando. Como é que você enxerga toda essa situação que também envolve o departamento médico do Flamengo? Obrigado. Pronto, em relação aos jogadores lesionados, a gente não pode fazer nada. Eu como treinador, tenho que esperar que eles se recuperem, não é? Eu com certeza que eu pressiono para ser o mais rápido possível para ter os jogadores disponíveis para alimentar aquela ideia que eu falei anteriormente. As lesões a gente não pode falar. Em relação aos volantes, nós temos 6 volantes. Ok? Temos 6 volantes. É difícil, eu jogo 2, eu às vezes estico o Paquetá para meia. É difícil meter 6 volantes ao mesmo tempo a jogar. Eu não posso fazer uma rotação. 2 jogam hoje, 2 jogam no próximo jogo e 2 jogam... Não, senão isso vai descaracterizar também a equipa. Isso não, uma equipa de futebol não pode ser de forma descaracterizada. Eu acho que o normal numa equipa é ter 4 volantes, um quinto que possa fazer outra posição sem ser volante, mas nós temos 6 volantes. Mas eles podem jogar a pontas, podem jogar a laterais, podem jogar a defesa. Podem, mas não é a mesma coisa. Uma equipa como o Flamengo não pode estar a meter janelas no lugar de portas. Tem que ter a janela para o lugar da janela e a porta para o lugar da porta. Um jogo, claro, pode desenrascar, mas a gente tem muitos volantes e pena minha não ter mais oportunidades para dar ao Saúl, não ter mais oportunidades para dar ao Nico quando eles estão disponíveis, porque ainda tem o Jorginho, tem o Paquetá, tem o e aqueles que vocês viram hoje estão bem, se eles fazem mal, mas eles estão bem. Por isso, meus amigos, é difícil às vezes gerir esse tipo de situação. Por exemplo, se um deles fosse defesa esquerda com a lesão agora do Alexandre, e não necessitava de jogar 3 ou 4 jogos com a Herta, não é? Podia estar aqui a rodar. Tem que meter o miúdo, mas o miúdo para este tipo de guerra ainda não está preparado porque não quer o matar. Jardim, aqui. Boa noite, Sidão Marinho Litoral News. Eu lembro que lá no Beira-Rio, Porto Alegre, depois do empate com o Inter, eu te perguntei o motivo do Flamengo ter apresentado atuações abaixo contra o São Paulo e também contra o Inter. Você me falou que não teve tempo para trabalhar com jogadores que estavam na Copa, nas seleções. E aí teria 11 dias para trabalhar, disse que ia melhorar, e de fato melhorou. São 4 atuações muito boas do Flamengo e o primeiro tempo de hoje parece ser o melhor primeiro tempo sobre o seu trabalho. Aí eu te faço a pergunta, é possível imaginar um Flamengo, até por essas pausas que vai ter durante as próximas semanas na Copa do Brasil, jogando nesse nível dos 4 últimos jogos até o fim da temporada? Obrigado. Em relação a essa minha afirmação, no Beira-Rio, eu tive sorte, acertei. A malta começou a treinar toda a gente e evolui. Eu acho que é uma coisa básica, não é? Em termos de trabalho. Uma equipa que tem 20 e tal jogadores, 10 estão 2 meses sem treinar no grupo e depois para integrá-los,
Os do Uruguai vêm com uma ideia do Uruguai, os do Brasil, muitos nem sequer jogaram, não é? Vêm com outra ideia, os outros vêm com outra ideia, 10 dias de férias sem treinar, e depois juntar isto tudo leva algum tempo, e por isso a necessidade da gente trabalhar juntos. Eu acho que esses 10 dias foram muito importantes para nós recuperarmos um pouco o nosso ADN daquilo que mostramos numa primeira fase, e queríamos voltar a mostrar. Os jogadores estão de parabéns porque estão a conseguir outra vez esquecer o que se passou em termos de seleções e voltar outra vez ao ADN do Flamengo, e é isso que nós pretendemos, continuar a crescer. Sabemos que daqui a 2 dias temos mais um jogo, ou daqui a 3 dias um jogo no Mineirão, um jogo extremamente importante para nós, para a prova que é o campeonato, que é uma prova com importância muito grande para nós. A Libertadores também o é, mas o campeonato também o é. E o próximo jogo é um jogo de uma grande importância fora de casa, que temos que assumir a responsabilidade de jogar para ganhar, porque o Flamengo só vive de vitórias, não vive de outros resultados. No final aí, pessoal, que o limite da Conmebol é 15 minutos, a gente já ultrapassou, mas vamos para a reta final aí. Ok. Jardim, boa noite. Roque, coluna do Fla. Você abriu a coletiva falando sobre a importância da torcida hoje no jogo. Historicamente, o Maracanã sempre foi um fator diferencial para o Flamengo quando tem jogos decisivos. E aí eu queria que você falasse o quanto que foi importante essa sinergia hoje, time, treinador e torcida, no momento onde o Flamengo sofreu ali no jogo, sofreu até o gol também, e o quanto que pode ser importante essa sincronia para a reta final da temporada, tendo em vista que nós temos aí o Flamengo buscando o Palmeiras e caminhando para uma quarta de final de Libertadores. É muito importante essa sinergia entre os torcedores, as claques, toda a gente apoiar no mesmo sentido, não individualizar-se, joga o António, o Manel, ou apoiar o Flamengo, que isso aqui é importante, essa causa. Temos uma reta final para o campeonato com muitos jogos em casa, apesar dos jogos fora também vamos ter a nossa torcida, mas na nossa casa temos que fazer a nossa fortaleza. E queremos continuar porque sabemos que as coisas não são fáceis. Estava aqui o Rodrigo a me dizer antes do... não sei se é verdade o que ele disse, mas eu vou dizer aqui que pela história acho que é a primeira vez depois de ganhar a Libertadores consegue chegar aos oitavos de final, no ano a seguir consegue chegar aos oitavos de final a primeira vez, porque os ciclos também é uma coisa que às vezes é difícil de repetir. Sempre depois de um bom ciclo, às vezes vem dificuldades, e a gente tem que superar isso, não é? O ano passado o Flamengo teve um bom ciclo, e este ano a gente tem que superar, porque estatisticamente, não é só no Flamengo, mas em todas as equipas do mundo, depois de umas grandes vitórias vem um pedacinho, uma dificuldade de repetir os êxitos, e nós aqui queremos repetir os êxitos. E eu pessoalmente estou no Flamengo para repetir os êxitos também do passado recente. Jardim, Vitor Nicolau, da Flamengo TV. Durante a coletiva, você em 2 pontos chegou a falar da pressão que o Flamengo imprimiu hoje com a escolha, né, de Pedro e Arrascaeta juntos para pressionar e conseguindo, e a importância de no primeiro jogo o Bruno Henrique ter feito a pressão e isso funcionado. No segundo tempo, né, o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo, pressionou, funcionou, e logo no primeiro minuto do segundo tempo o Cruzeiro traz diferentes estímulos ali de saída de bola e o Flamengo sofre até fazer o gol, segundo gol, com 17 minutos. A que você atribui essa piora na pressão durante essa janela? Não, eu acho que o Cruzeiro, depois da primeira parte, que foi medíocre, eu acho que o Cruzeiro no primeiro tempo não teve ao seu nível, e toda a gente, acho que é unânime, se o próprio treinador falou nisso. O Cruzeiro é uma equipa que apresenta muito mais do que apresentou na primeira parte. Na segunda parte assumiu um pouco a responsabilidade do jogo. Nós tivemos alguma dificuldade de pressioná-los, e nessa dificuldade de pressioná-los falhamos alguns passos também na nossa primeira construção. E demos um pouco do domínio ali durante 10 minutos ao adversário, mesmo gritando, pressiona, sobe linhas. Os jogadores não conseguiram, às vezes também tínhamos uma equipa do outro lado, não é? Temos uma equipa que joga, o futebol não é contra mecos, no outro lado também é uma equipa que joga e que nos cria dificuldades, mas o importante foi, sofremos o golo e depois fomos nos endireitando
para conseguir fazer o segundo gol e conseguir na parte final aí, mesmo nos últimos 30 minutos, com os jogadores que foram entrando, o Cruzeiro podia ter tido um pouco mais de posse de bola, mas foi sempre muito alto, não conseguia entrar dentro da nossa fortaleza em termos. Eu, por exemplo, o Rossi não me lembro de fazer grandes defesas, e a gente teve, eu lembro pelo menos 2 do Paquetá, uma do Emerson, tivemos várias situações para fazer o terceiro gol. Por isso é que eu disse 10 minutos muito bons do Cruzeiro, o resto do jogo, uma primeira parte fantástica, e acho que uma vitória meritória. Uma vitória meritória. Se o treinador assume, acho que toda a gente tem que assumir, e toda a gente que veio ao estádio, eu vi a felicidade das pessoas também pela qualidade do jogo que a gente produzia. Aqui, Jardim, boa noite. Marcos Martinho, do canal da KSRN. Você já bateu na tecla algumas vezes, né, sobre a questão do percentual de posse de bola do Flamengo, né, durante os jogos. E aí, após o término da Copa do Mundo, jogos contra o São Paulo, jogos contra o Inter, o Flamengo com um elevado percentual de posse de bola, porém com uma criação reduzida. E nos últimos jogos, Mirassol, o jogo de hoje, o Flamengo conseguiu retomar a condição até de ter menos posse, porém ter muita criação de jogada. A que fator você acredita essa questão do retorno do Flamengo com um sistema de jogo vertical, objetivo e produzindo muitas chances de gol? É aquilo que eu acredito do futebol, não é? Já falamos sobre a posse de bola estéril, sobre estar a rodar a bola para um lado, para o outro, e a equipa do adversário não ter problemas em bascular. Eu acho que a posse de bola serve para criarmos dificuldades aos adversários. Com certeza, quando temos a bola, não vamos correr atrás da bola, mas eu prefiro criar mais situações de gol, mas ter que correr algumas vezes mais atrás da linha da bola. Por isso é que temos um elenco, não é? Se durar 60 minutos, depois hoje trocamos 3 ou 12 aos 60 e tal, depois trocamos mais 2. No último Mirassol começamos a trocar ali para manter a intensidade, fizemos as substituições, estávamos 2-0, passámos logo para 4-0 e 5-0, e é isto o elenco, não é? Porque a gente não precisa de poupar os jogadores, porque temos suplentes que podem entrar e fazer tão bem, e também dar oportunidade, porque toda a gente que está no Flamengo quer jogar. Obrigado, Jair. Obrigado a vocês, pessoal.